Dando sequência à nossa leitura do livro Sexo e Obsessão, por Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 5. Conflito obsessivo. Ao adentrar-nos no recinto, deparamo-nos com uma cena dolorosamente chocante. A delicada criança, que saudara o sacerdote, havia poucas horas encontrava-se sentada sobre os seus joelhos, enquanto emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava-a, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. Revendo-se, de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai, enfermo, começou a sentir-se estimulado a perder o controle. A mente, em desalinho, disparava ondas de energia mórbida que logo atraíram o sequaz desencarnado da véspera, que se lhe acercou truculento e vil, acoplando-se-lhe ao chakra coronário, imantando-se ao paciente a partir do hipotálamo e descendo pela medula espinhal. O espetáculo tinha características truanescas, escandalosas, e a sala, com as cortinas cerradas num ambiente de semi-obscuridade, facilitava a ocorrência absurda. A criança, totalmente seduzida, sem noção da gravidade do ato vil que iria suceder, sorria ante as carícias do adulto, agora teleguiado pelo seu terrível obsessor, comprazendo-se os dois no intercâmbio físio-psíquico que lhe facultava o recrudescer das paixões mais primitivas. Lentamente, o bafio peristencial de ambos passou a envolver o menino, que não podia suspeitar da trama sórdida. Quando se adentrou na sala, a mãezinha desencarnada do pedófilo, que em lágrimas solicitou a Anacleto que interferisse antes da execução de mais um crime. O venerando amigo, compreendendo a gravidade do momento e dando-se conta da necessidade de uma terapia de emergência, cujos resultados fossem capazes de frear futuras crueldades, retirou-se do recinto e trouxe, telementalizada, a diretora do estabelecimento, que, estranhando o silêncio do ambiente e a porta cerrada, solicitou uma auxiliar a chave mestra, com a qual, abrindo-a, surpreendeu o obsesso segundos antes da prática do atentado ao pudor. Tomada de espanto e gritando, fez com que o indigitado parasse, trêmulo, procurando apresentar desculpas para o ato vergonhoso. Enquanto o obsessor colérico e odiento tentou agredir a mestra, que, amparada por Anacleto, captando-lhe o pensamento, conseguiu dominar-se, libertando a criança das garras do desequilibrado e impondo-lhe com severidade: o assunto será tratado conforme convém em momento próprio. O senhor retire-se da escola, por favor, imediatamente. Tartamudeando, Mauro procurou justificar-se, elucidando que não havia nada além de um mal-entendido, já que ele e a criança eram muito afins, e não via motivo algum para que, em verdade, justificasse a encenação do escândalo. A senhora, visivelmente perturbada, segurou a criança no braço com energia e, embora pálida, manteve a atitude de advertência, solicitando-lhe o afastamento imediato daquele lugar. A providência radical operada pelo mentor fora a única maneira de deter a onda de crueldades que o sacerdote vinha praticando. Atônito e envergonhado, Mauro afastou-se quase cambaleante, sem forças para prosseguir na própria defesa, face às evidências da sua conduta reprochável e cruel. Logo se afastou do educandário. Saiu, quase a correr, como se desejasse fugir de si mesmo. Convidado pelo mentor, acompanhamo-lo, a fim de que fosse evitado outro tipo de crime, que seria o suicídio, já que o indigitado obsessor induzia-o à fuga da realidade, cuja trama o subjugaria por tempo indeterminado na sua região espiritual de obscenidades inimagináveis. Enquanto isso, Anacleto solicitou mentalmente a cooperação de outro amigo espiritual e logo se apresentou o irmão de Lermando, que foi encaminhado para inspirar a diretora, antes que a mesma assumisse uma conduta não conveniente para o momento, envolvendo a criança, seus pais e a escola em um escândalo perfeitamente dispensável. O assunto teria que ser tratado com cuidados especiais e com pessoas capazes de solucionar sem trazer sequelas morais para a criança e a sua família, bem como para outros alunos não envolvidos na trama infeliz. Chegando à casa paroquial,
Mauro atirou-se sobre a cama e começou a soluçar, quase convulsionando, enquanto era inspirado ao autocídio pelo seu inimigo soez. Tremia como varas verdes e batia a cabeça na parede, como se desejasse arrebentá-la, a fim de ver-se livre da pressão cruel de que se sentia objeto. Quase ardia em febre emocional que irrompera após o choque traumático. A mãe, desencarnada, pôs-se a suplicar a misericórdia do pai todo o amor para seu filho doente, reconhecendo a gravidade do delito. Porém, aguardando, se não o perdão, pelo menos uma nova oportunidade para a reparação dos deslates que vinha sendo praticado. O irmão Anacleto acercou-se do infeliz e começou a aplicar-lhe a bioenergia no chakra coronário, desligando o obsessor, que se afastou ruidosamente, blasfemando e ameaçando com impropérios nova urdidura de vingança, ao tempo em que diminuía a capacidade de raciocínio e alucinação do atormentado jovem. Prosseguiu na ação fluídica, agora distendendo-lhe energias relaxantes que lhe diminuísse a rigidez nervosa, a fim de o adormecer, retirando-o momentaneamente do casulo físico, de modo a prepará-lo para o enfrentamento das consequências que a sua sandice havia provocado. Não demorou muito e Mauro desprendeu-se parcialmente do corpo, sendo carinhosamente recebido pela mãe e por nós outros. Estavam estampados no seu rosto o horror e a vergonha, o desespero e o medo, não entendendo o que acontecia naquele momento. Reconhecendo a mãezinha enternecida, atirou-se-lhe nos braços, qual criança assustada que busca apoio. Entregou-se às lágrimas de dor e angústia que lhe explodiu no peito. A nobre senhora procurou acalmá-lo com palavras de ternura impregnadas de dulce do amor, enquanto o infeliz se maldizia, acusando o pai que o desgraçara emocionalmente. Não acuses o teu pai, propôs a entidade gentil, procurando justificar um erro através de outro. Sem dúvida, a conduta do teu desditado pai é perversa e infame. No entanto, isso não se faz argumento para que te atires na mesma rampa de alucinação, destruindo a esperança e a pureza de outras vidas que chegam ao teu regaço buscando orientação e apoio. A fé religiosa que elegeu como filha do Calvário, havendo nascido dos lábios e da conduta de Jesus, quando preconizou o amor e a caridade, as bem-aventuranças e a misericórdia, nunca um valhacouto que nele se osmisiassem destruidores de existências infantis, que necessitam de exemplos de dignidade e honradez para prosseguirem pela senda evolutiva. Parecendo coordenar as ideias, igualmente aflita, como se encontrava, prosseguiu severa, embora sem censura. Como pudeste, filho amado, utilizar das tuas forças mentais e físicas para perturbar e desorganizar projetos espirituais materializados em vidas que são encaminhados para os teus sentimentos? Onde colocaste o raciocínio e os valores morais para perderes completamente a dignidade e desceres ao abismo das aberrações, utilizando-te dessas flores ainda não desabrochadas, que são as crianças? Como podes alucinar-te ante elas e feri-las mortalmente a fim de dares vazão aos teus vícios e perplexidades? Onde tens colocado Deus, o seu Filho, Jesus? Como conseguiste expulsá-los da mente e do sentimento? Sou um monstro, mamãe, gritou, estorcegando-se, que não merece sequer misericórdia, quanto mais o perdão. Não nego que conheço a gravidade do meu delito e que debato na prece, procurando amenizar a volúpia insana que me toma com frequência. Mas não consigo libertar-me da sede maldita. Sinto-me arrastar cada dia para a parte mais funda do abismo, sem esperança de retorno, asfixiando-me na sofreguidão do pântano a que me arrojo. Apieda-te de mim, tu que convives com os anjos dos céus. Sem dúvida tenho te buscado amparar, explicou a senhora dedicada, mas vives surdos aos meus apelos. Os anjos do Senhor têm te procurado proteger, resguardar-te da doença sórdida que te devora de dentro para fora. Mas os impulsos inferiores, que vitalizas com a mente em desalinho, não te permitem escutá-los. Foges para o deboche, para as cenas de perversão que registras em películas para futuros gozos. As tuas horas, que deveriam ser de estudo, meditação, prece e caridade,
como recomenda o Evangelho libertador? Aplica-as em viagens, mantendo contato com outros atormentados como tu mesmo, intercambiando fotografias obscenas, películas devassas nas quais as personagens são essas vidas em formação, com que eles arrebentais nos tristes espetáculos de aberração e selvageria. Hoje, meu filho, soa o teu momento de retificação, de despertamento. A dor que te dilacerará a alma a partir deste momento será também o teu salvo conduto para novas experiências de reparação. Não temas o aguilhão, nem fujas do necessário resgate, seja qual for o preço que se te imponha. Agora ouve o que te orientará o benfeitor Anacleto, que veio atendendo aos meus e aos teus rogos para auxiliar-te. Mauro relanceou o olhar, deparou-se conosco, tomado de grande espanto. Recompôs-se, sentando-se no leito, sem ocultar a vergonha que o dominava. Continuou chorando em silêncio. Anacleto, portador de grande sabedoria, com um admirável tato psicológico, saudou-o em nome de Jesus, conforme faziam os cristãos primitivos, e elucidou. Todos procedemos do mundo das sombras, dos instintos, adquirindo lentamente a razão, a fim de alcançarmos a angelitude distante que nos aguarda. Essa jornada imensa e grandiosa é assinalada por dificuldades e desafios crescentes. Não é, pois, de estranhar que muitos de nós nos demoremos na retaguarda, vinculados aos prazeres apaixonantes e escravizadores com os quais nos comprazemos etapa a etapa, experiência a experiência. Adquirimos entendimento e compreensão dos deveres que, só vagarosamente, nos libertarão dos vícios longamente preservados. Somos efeitos dos próprios atos, trabalhando para alcançar patamares mais elevados de virtudes e de santificação. Desse modo, encontras-te recolhendo a urze deixada pela estrada, que deves retirar, percorrendo-a novamente, agora a duras penas. O crime praticado vincula o seu responsável ao cenário onde aconteceu, e somente retornando ali é que o mesmo terá recursos para superar as consequências inditodas dele resultantes. Mauro estava surpreso. Ignorava completamente o que estava acontecendo. Em determinado momento, tomado de mais espanto, indagou quase com medo. Quem sois? Algum anjo julgador dos meus erros ou emissário divino para punir-me? Nenhuma nem outra coisa, respondeu o generoso espírito. Sou teu irmão, que vem em teu auxílio, atendendo às rogativas que dirigiste ao Senhor da vida, qual vem fazendo tua genitora sofrida e ansiosa. Aqui estou a fim de despertar-te para o dever que ficou esquecido e para o ressarcimento dos gravames que têm sido praticados nas orgias de loucura e perversão. Não te censuramos, menos te julgamos, porque também já transgredimos pela terra, conhecendo as armadilhas que nos detêm o passo e as dificuldades que se multiplicam, a cada instante, ameaçadoras. Não te espantes, portanto, somos teu companheiro de jornada, mais vivido, é certo, porém mais sofrido, mais confiante em Deus. Por que então assina que me desgraça este destino cruel, que me consome, essa perturbação que me silicia? Se fui vítima do meu pai e sei quanto é cruel para uma criança a marca que lhe fica após o atentado ao seu pudor? Somos viajantes e sobreviventes de muitas marchas e procelas nas quais assumimos comportamentos indesejáveis e crucificadores que se repetem até que os superemos pelo amor que vem de Deus e teimamos em não levar em consideração. Esse estigma te segue desde há muito, quando te entregaste aos desmandos e desvarios sexuais em ocasião de que desfrutavas do poder transitório no mundo terrestre. Iremos fazer-te recordar algumas das cenas mais fortes que ficaram gravadas em teu mundo íntimo e de onde procedem os males atuais que te aturdem. Repousa. O corpo de Mauro se encontrava em sono profundo, enquanto em espírito era também adormecido, a fim de que sua memória liberasse algumas lembranças anestesiadas pelos neurônios cerebrais e seus neuropeptídeos. Com a voz muito calma, cadência harmônica, um instrutor impunha o repouso profundo ao paciente. Recorda agora,
Recorda o início do século XIX. Volta a Paris, de Napoleão. Retorna à mansão de M. Está aqui um nome escondido. As orgias comandadas por Madame X. Observa o bosque em torno da casa palaciana. Acompanha as festas de exaustão dos sentidos. A embriaguez pelo álcool, pelo absinto, pela luxúria esfuziante e depravada. Madame X comanda o espetáculo em razão de seus vínculos obscenos e extravagantes com o Palácio das Tulherias, a mansão dos Malmaison e alguns dos seus famosos políticos e parasitas sociais. O nobre amigo espiritual sugeriu-nos que nos concentrássemos no centro da memória do paciente e acompanhássemos o desenrolar dos fatos. À medida que lhe dá enunciado o lugar e seus acontecimentos, o rosto de Mauro se modifica, assumindo outras características, agora femininas e vulgares. Vagarosamente plasmavam-se nos delicados tecidos perispirituais as formas, as aparências anteriores, quando, utilizando-se de verbetes e versos fecinos, o paciente, sob hipnose, voltou ao lupanar, onde vivia e comandava a orgia desenfreada. Entre as ordens de seus lábios, assinalavam-se a hedionda imposição da necessidade de crianças para os banquetes da loucura desenfreada, de psicopatas, de histéricas para os histriões e viciados, que, à semelhança de animais no cio, se atiravam sobre uns aos outros, locupletando-se em aberrações de muitos gêneros, sob o comando compassivo da proprietária, igualmente debochada. Num desses momentos, um lacaio apresentou-lhe uma criança de 8 anos, que ora tomada quase à força do pai, devotado e trabalhador, que residia na periferia da cidade e que se encontrava à porta, desejando falar-lhe, suplicar-lhe a libertação da presa valiosa. A infeliz mulher mandou-o entrar. Sem delongas nem pudor, propôs ao pai, aturdido, a compra do seu filho, atirando-lhe um saco de moedas de ouro, que, recusadas, conduziram-no a um quase delírio de ódio, ameaçando-a com palavras chulas de vingança pelo descalabro de roubar-lhe o filho. Expulso, sem piedade, sem ter a quem queixar-se, o desditoso, em pranto e alucinado, desapareceu na noite, ruminando a vingança ante a tragédia que se abatera sobre o seu lar. Reconheces, Mauro? Interrogou o mentor. Esse homem que vitimaste com a tua crueldade e desabrida falta de moral? Reencarnou-se como teu pai, e não te havendo perdoado, sem mesmo saber a procedência dos sentimentos ambíguos que mantinha em relação a ti, tornou-se o teu algoz infantil, o cruel explorador das tuas forças de pureza. Desditoso, sim, continua, porque ninguém tem o direito de fazer justiça com a própria indignidade, pois que as leis soberanas da vida sempre buscam o calceta e o alcançam, levando-o à reparação. O ódio, porém, semeia venenos que são absorvidos, intoxicando aqueles que o conservam. Houve um silêncio de perplexidade. Mauro, que era Madame X, comoveu-se e estertorou. Anacleto, porém, prosseguiu. Conservas uma herança infeliz daqueles dias passados em desrespeito à vida. A misericórdia do Pai Criador trouxe-te de volta ao corpo, a fim de reparares, encarcerado em corpo diferente, para que não resvalasses pela borda de novos crimes. Porém, como filho daquele a quem infelicitaste, para experimentares o licor amargo da recuperação moral. Isto, entretanto, não justifica o desbordamento das paixões a que te vens atirando, afogando-te no trágico pantanal da lascívia e da perversão. O paciente sofria ante as cenas que resumavam no inconsciente e que conseguíamos acompanhar na sucessão das suas tragédias. Repentinamente vimos um poderoso membro do Império Napoleônico acercar-se da grandiosa mansão com o seu séquito e manter entrevista com a Madame X, atualmente Mauro. Necessitava, expunha diabólico, logo que foi recebido, de carne moça, muito jovem, sem experiência, a fim de ser-lhe iniciador. Madame, besuntada de tintas escarlates, na face envilecida,
não teve dificuldade em atender à hórrida solicitação, mandando trazer-lhe a criança recém-chegada ao bordel de luxo, após o que entregou-a ao psicopata, que, cansado de batalhas cruéis e de excessos de perversão, aspirava por prazeres novos, ainda não desfrutados à exaustão. O menino, apavorado, conduzido à força, foi entregue ao militar desnaturado, que o levou à sua corte igualmente insensata. A voz do benfeitor fez-se ouvir interrogativa. Sabes quem é este ser? Consegues identificá-lo hoje? Dir-te-ei que o mesmo, ao largo dos anos, adaptou-se à situação, mantendo terrível ódio contra ti. Na idade adulta, tornando-se corrompido ao máximo, nunca esqueceu a cena em que o pai, desesperado, recusou a oferta do ouro pela tua inocência e a tua perversidade empurrou-o para o lixo, para o apodrecimento moral a que foi relegado. A morte, que a todos recolhe, tomou-vos a todos, e a vida voltou a reunir-vos no momento próprio, a fim de que recupereis os tesouros atirados fora e as oportunidades perdidas. Sabe de quem se trata? O sacerdote, incapaz de responder com segurança, na aflição que o dominava, facultou que o mentor concluísse. É o algoz que te arrebata, te conduz ao abismo sórdido, ou seja, é o obsessor que o faz cometer os mesmos crimes. Da cidade do deboche, onde reside com outros comensais dos prazeres exorbitantes e exaustivos do sexo pervertido, mantens com ele identificação vibratória que lhe faculta o domínio das tuas forças mentais, saturando-te de fluidos venenosos, desordenados desejos de prazeres não saciáveis. Meus amigos, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Todas as maldades e as bondades estão a nos esperar no futuro. O que nós vamos plantar? Mais erros? Ou mais caridade? Mais bondade? Mais justiça? Vamos continuar a leitura. Após uma curta pausa, voltou a propor com energia e bondade. Agora desperta, volta à consciência lúcida atual. Volta, acorda, confia e tranquiliza-te. O espírito estremeceu, desapareceram-lhe as marcas de reencarnação anterior, e ele abriu os olhos, angustiado, inseguro, temeroso. Tem bom ânimo, meu irmão, acalmou o nobre Anacleto. Estás agora entre amigos e companheiros do caminho, que te desejamos o bem, a felicidade, o despertar para a vida, a fim de que esse tormento, esse capítulo hediondo da tua existência terão lugar a novas experiências iluminativas e libertadoras. Voltarás ao corpo físico, mantendo vagas lembranças destas ocorrências, que estarão presentes na tua memória atual, a fim de ajudar-te a enfrentar as consequências da conduta atroz a que te relegaste. Nunca, porém, esqueças de Jesus. Abraças uma doutrina religiosa que consagrou santos e heróis, mártires e benfeitores da humanidade, na qual também tiveram lugar homens e mulheres temerários, que respondem por crimes contra a criatura e a sociedade, mas que poderá conduzir à paz se souberes aceitar as injunções que desencadeaste contra ti mesmo e que logo mais te chamarão ao acerto de contas. A mãe abraçou-o com especial ternura, despedindo-se e acalmando-o com palavras tecidas em fios de esperança e fé em Deus, auxiliando-o a reintegrar-se ao corpo, que ressonava um pouco agitado pelos reflexos dos acontecimentos revividos na esfera espiritual. A seguir vimos Mauro despertar, sentindo-se muito cansado e confuso. Levantou-se, banhou o rosto em água fria, absorveu o ar da manhã em festa, aproximando-se do meio-dia, voltou à meditação, sucumbindo sobre os martelos dos receios que o dominavam. Meus amigos, esse livro nos apresenta muito difícil leitura, mas são conhecimentos que precisamos ter para entendermos essas situações que acontecem todos os dias, que estão nas manchetes dos jornais, que estão nas leis sendo feitas, e que sabemos que esses personagens são vítimas deles mesmos, pessoas doentes que precisam de ajuda para saírem desse tormento. Foram vítimas um dia e passaram a ser carrascos no dia seguinte. Espero que estejam também aprendendo, entendendo toda essa dificuldade,
de leitura tão áspera. Aguardo a todos na sequência do nosso aprendizado. Abraços e até breve.